Meu amigo, tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse. Acham que é um livro de monstros, de números complicados, de simbolismos difíceis de se compreender. Mas apesar do conceito errôneo que muitos têm sobre o Apocalipse, o seu estudo demonstra que é um livro de esperança que contém as boas novas da salvação. Veja, no conflito cósmico revelado pelo Apocalipse, a raça humana envolveu-se na rebelião de Satanás. E, em consequência, isso trouxe para o ser humano inevitáveis e trágicas consequências, entre as quais se evidenciam 4. Primeiro, dor e sofrimento. Depois do pecado, o homem passou a sofrer, a experimentar dor. Segundo, a separação de Deus. O homem começou a viver sozinho, separado de Deus. Terceiro, a morte. E quarto, a imagem de Deus desapareceu do homem. O homem tornou-se uma caricatura do que era no início da criação. Para melhor compreensão, assinalamos que os seres do universo se encontram em 3 planos diferentes, determinados por suas respectivas naturezas. O primeiro plano, a natureza humana com a qual foi criado o ser humano. Um pouco superior a este está o plano dos anjos, criados com natureza angelical. E acima do plano de todos, o plano de Deus com a natureza completamente divina. Agora, o interessante é que Isaías 59, 1 e 2 diz que nossos pecados fizeram separação entre Deus e nós. Eles abriram um abismo tão grande, tão horrível, que todos os homens juntos não podem, apesar de unir seus esforços, superar esta brecha que abrimos com Deus. E isto por 2 motivos principais. Primeiro, porque todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E segundo, porque não alcançamos o plano da natureza divina para estender, para salvar esse abismo. Não podemos, como homens, construir uma ponte para resolver o problema. O problema do pecado tem que ser resolvido no plano divino, porque o homem não pode fazer nada para resolver o problema. Nós todos estamos mortos em delitos e pecados. Então era necessário o poder do Criador para dar-nos vida nova. Os anjos, como seres criados, por mais que quisessem, eles não poderiam ajudar-nos. A única alternativa de salvação era que Deus descesse até o homem, cobrindo o abismo. E foi justamente isso que Jesus fez. Num ato de amor incompreensível para a mente humana, ele tornou-se carne e nasceu da bendita Virgem Maria. Agora, por ser Deus, ele alcançava o plano da divindade. Ao tornar-se homem, ele desceu ao plano da humanidade, constituindo-se a única ponte real que une os 2 extremos do abismo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembremos-nos de que todo aquele que se salvar um dia será salvo unicamente por Jesus. Todos os crentes, antes e depois da morte de Cristo, foram salvos pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Os sacrifícios de animais realizados antes da morte de Cristo tiveram caráter simbólico e provisório, apontando para o grande sacrifício de Cristo na cruz. Por isso é que Paulo diz que é impossível que sangue de touros ou de bodes remova pecados. Não pode. E São João escreveu: e ele Jesus, é a nossa propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados de todo mundo, do mundo inteiro. É o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. São Paulo revela-nos que Jesus é Deus e que Ele se encarnou. E ele continua dizendo, quando ele escreve a Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E tem razão, porque não há outro ser que possa falar ao homem sobre as coisas de Deus como Deus. E ao mesmo tempo, apresentar-se diante de Deus de igual para igual com Ele, na linguagem da divindade, e falar com Ele sobre os problemas do homem. Sem dúvida,
As boas notícias da salvação reveladas no Apocalipse abrem em nosso coração uma janela para a esperança, inspirando-nos a fazer a pergunta grande de toda a história humana. A pergunta que foi feita a São Paulo pelo carcereiro de Filipos: que devo fazer para ser salvo? Apocalipse 3:20 revela: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amigo querido, a primeira coisa importante é abrir o coração a Jesus, a fim de que Ele nos mostre o caminho da salvação. Por meio da Santa Bíblia, Ele nos diz que devemos ter sinceridade suficiente para reconhecer que temos pecado. Além disso, devemos arrepender-nos do pecado. Isto significa mudar de opinião, envergonhar-se do mal, sentir dor pelas coisas erradas que temos feito, estar dispostos a renunciar ao pecado, a abandonar a vida passada. Deveríamos atuar da mesma maneira como fazemos quando renunciamos a alguma coisa. Não voltamos mais a essa coisa. Sentimos que esse não é o nosso lugar. Então deveríamos fazer como ensina o Pai Nosso: orar a Deus e dizer-lhe: perdoa as nossas dívidas ou pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que quando pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, Ele intercederá e conseguirá a absolvição. Por isso, é tão importante pedir a Jesus que seja nosso intercessor. E o Apocalipse revela que Ele está no santuário celestial, à direita do Pai, e que Ele ouve a oração de confissão do Filho e pede a Deus que aceite o crédito de seu sangue para cancelar a dívida de nossas culpas. E o maravilhoso de tudo é que Ele consegue isso. E agora que somos salvos pela graça de Deus, em razão dos méritos, do sacrifício de Jesus, eu pergunto: vamos seguir a nossa vida passada? Não, claro que não. Como está revelado no Apocalipse, vamos viver como Ele viveu. Deixar os pecados e que Ele, através da presença de seu Espírito Santo em nossa vida, nos ajude a viver como Ele quer, amar como Ele amou. Esse é o tema de Apocalipse. Tudo o que acontece nos símbolos maravilhosos tem que ver apenas com uma coisa final: que o ser humano, a criatura perdida, caída, arruinada, seja restaurada para seu estado original. Que o caráter maravilhoso de Jesus seja reproduzido finalmente em nossa experiência. Que quando nós andarmos pela rua, as pessoas possam ver a Jesus em nossa vida. O objetivo da salvação não é somente salvar-nos para continuar na vida do pecado, não. É salvar-nos para transformar-nos, para a partir de aí viver vidas completamente vitoriosas e ter paz e felicidade no coração. Que Deus nos abençoe.